Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Valdir, mas na estrada o pessoal me chama de Coruja, porque eu rodo a noite toda. Tenho quase 30 anos de boleia. Minha vida foi inteira em cima de um eixo. Já vi coisa que duvido. Já vi acidente feio, já vi assalto, já vi neblina tão grossa que parecia que o caminhão estava parado no meio do nada. Mas nada se compara ao que eu vi na BR-116, no trecho que eles chamam de Serra do Azeite, em São Paulo. É um trecho pesado, não só pelas curvas, mas pela energia. Você sente o ar diferente ali. Era uma terça-feira, devia ser umas 3 da manhã. Eu estava descendo a serra com o caminhão, um Scania 113, meu xodó, vazio, voltando para Curitiba. A noite estava limpa, mas fria. Um frio que entra pela borracha da porta. O rádio estava ruim, só chiando, então eu estava no silêncio total, só com o ronco do motor e o freio motor ajudando na descida. Eu estava no meio de um trecho longo, sem acostamento, só mata escura dos dois lados, quando olhei pelo retrovisor. Normal, rotina, eu vi faróis. Lá atrás, vindo rápido. Achei estranho. Eu não estava lento. E para alguém descer a serra mais rápido que eu ali, ou era um carro de passeio muito apressado, ou era um colega maluco. Mas os faróis estavam estranhos. Eram altos demais para ser um carro e fracos demais para ser um caminhão moderno. Eram amarelados, como os faróis de carro antigo. Deixei quieto, coisa da minha cabeça, cansaço. Mas os faróis se aproximaram. Rápido, em menos de 1 minuto, a luz amarelada estava preenchendo minha cabine. Eu me preparei para a ultrapassagem, reduzi um pouco para dar espaço. O caminhão dele emparelhou comigo. Meu coração parou. Não foi um pulo, foi uma parada. O ar sumiu da minha cabine. Não era um Scania, nem um Volvo, nem um Mercedes. Era um FNM, um Fenemé antigo, daqueles com o nariz de torpedo. A pintura estava toda comida de ferrugem, um verde musgo desbotado. A carroceria de madeira estava torta. Era um caminhão que não devia ter força para subir nem uma ladeira de bairro, quanto mais me alcançar daquele jeito na serra. Eu olhei pela minha janela, direto para a janela dele. Estávamos a menos de 2 metros um do outro, a 70 km/h. O vidro do FNM estava sujo, trincado, mas eu vi o motorista. Ele era só uma silhueta escura, mas estava usando um chapéu, daqueles de palha, de aba curta, e ele estava virado para mim. Ele não olhava para a estrada. Ele olhava para dentro da minha cabine. Eu não conseguia ver o rosto dele, só o escuro, mas eu senti. Eu senti o olhar dele. O frio na minha cabine ficou insuportável. Um frio que não era do tempo. Era um frio de poço, um frio de coisa guardada. E o cheiro... A minha cabine, que sempre cheira a diesel e café, se encheu de um cheiro que fez meu estômago revirar. Um cheiro de ferrugem molhada, mofo e cachaça velha, daquelas derramadas há anos. Eu pisei no acelerador, por puro pânico. O FNM acompanhou, como se estivesse amarrado no meu. O motorista fantasma levantou a mão. Ele não acenou. Ele só levantou a mão do volante lentamente e apontou. Ele apontou para a frente, para a escuridão da estrada. Eu olhei para a frente, desesperado, e vi a curva. Uma curva fechada em S, que vinha logo depois de uma ponte pequena. Quando voltei o olhar para o lado, o FNM não estava mais lá. Não foi embora. Não acelerou. Ele simplesmente sumiu. Como se eu tivesse piscado e ele nunca tivesse existido. O cheiro sumiu na mesma hora. O frio passou. O único som era o meu coração, batendo tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. Eu freei o caminhão no meio da pista, tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. O rádio, que estava mudo, chiou e voltou a funcionar, tocando uma moda de viola antiga. Eu só consegui dirigir de novo quando o céu começou a clarear.
Parei no primeiro posto, o Grau, e desci. Fiquei mais de 1 hora tomando café e tentando entender. Um frentista antigo, que estava varrendo o pátio, me viu pálido e perguntou: "Viu alguma coisa na serra, chefe?" Eu não consegui responder, só balancei a cabeça. Ele deu um sorriso triste. De vez em quando o Tide gosta de avisar os outros. Ele se perdeu naquela curva do S nos anos 70. Bateu o FNM carregado de cachaça. Dizem que ele tenta avisar os colegas para não correrem ali. Eu voltei para o meu caminhão. O cheiro de cachaça e ferrugem tinha sumido. Mas desde aquele dia, eu nunca mais desci a Serra do Azeite à noite. E se eu vejo um farol amarelo fraco no retrovisor, eu paro no primeiro posto. Não importa a pressa. A estrada guarda quem é dela. E às vezes ela não quer deixar o cara ir embora. Meu nome é Maurício. Pelo menos é o que está no meu registro. Mas na estrada o pessoal me chama de mudo. Não porque eu não fale, mas porque eu prefiro o silêncio. Eu rodo há 25 anos. A maior parte deles no turno da noite. Eu gosto da noite. Gosto daquele mundo preto e amarelo, onde a única coisa que existe é o cone de luz do seu farol e o zunido do pneu no asfalto. Eu faço a rota do graneleiro. Pego soja no Mato Grosso e levo para o porto em Santos. É uma viagem longa, hipnótica. Você passa tanto tempo sozinho na cabine que o caminhão vira parte do seu corpo. Você sente quando um pneu murcha um pneu, quando o diesel está sujo, quando o vento bate diferente na carroceria. Você sente tudo. E foi por isso que eu sei que não bati em nada. Eu estava na BR-163, já entrando em Mato Grosso do Sul. Era a hora do diabo, umas 3 da manhã. O ar estava seco, poeirento. Eu estava pesado, lutando contra o sono, com o rádio tocando uma moda de viola baixa. Eu estava com o bitrenzão cheio, umas 60 toneladas de soja. Eu passei por um posto da polícia rodoviária, aqueles que ficam no meio do nada. Luzes apagadas, só uma viatura parada na frente. Era um trecho sem nada, só escuridão e pasto. Uns 10 quilômetros depois do posto, eu senti. Não foi um tranco, não foi um estouro, foi uma mudança no peso. Como eu disse, o caminhão é meu corpo, e eu senti o eixo traseiro da segunda carreta, o último lá atrás, arriar. Foi sutil, como se alguém tivesse jogado um saco de cimento de 200 quilos em cima da lona. O caminhão deu uma leve balançada e o som do motor mudou, ficou mais grosso, fazendo mais força. Pensei, pneu. Olhei nos retrovisores. Os pneus estavam cheios, a lona esticada. Nada. Mas o peso estava lá. Eu sentia, na bunda, no volante, havia algo a mais. Bicho, pensei. Atropelei uma capivara grande. Ela deve ter ficado presa no chassi. É uma merda quando isso acontece. O cheiro, a sujeira para tirar depois. Mas eu não podia parar ali. Era breu total. Decidi tocar até o próximo posto, uns 30 quilômetros para frente. Mas o cheiro veio antes. Primeiro foi fraco. O cheiro de poeira e diesel foi cortado por um odor de cobre, como cheiro de moeda velha na mão, ou de sangue quando você corta o dedo. Um cheiro metálico, úmido. 5 minutos depois, o cheiro metálico se misturou com algo pior. Um cheiro de banheiro químico sujo, de amônia, de coisa estragada. Um cheiro que grudou na garganta. Eu fechei a janela, mas não adiantou. O cheiro parecia estar vindo de dentro da cabine. E o peso estava mudando. Não estava mais só no eixo de trás. Eu senti o peso se mover. Eu senti o lastro se arrastando lentamente pela lateral da carreta. Eu ouvi um rangido metálico fraco por cima do som do motor. O som de unha arranhando a pintura. Eu estava suando frio. Meu coração parecia um motor falhando. O que quer que fosse, estava se movendo para a frente. Estava vindo na direção da cabine. Eu pisei fundo. O Scania rugiu, mas parecia lento, cansado, como se estivesse puxando o dobro da carga. O cheiro de amônia e cobre ficou insuportável.
Eu abri a janela e quase vomitei. Vou parar. Foda-se, vou parar, eu decidi. Vi um recuo de terra na beira da estrada. Joguei o caminhão no acostamento e freei com tudo. O bitrem parou no meio da poeira. Eu pulei da cabine com a lanterna tática na mão, aquela de choque que eu nunca tinha usado. O silêncio da estrada era total. Sai daí! Eu gritei para a escuridão. Que porra é essa? Desce daí! Nada. O cheiro era mais fraco do lado de fora. Eu andei até a traseira da segunda carreta, apontei a luz para o eixo. Não tinha capivara. Não tinha nada. O chassi estava limpo. Tô ficando maluco, pensei. É o sono. O rebite tá me fritando o cérebro. Eu estava voltando para a cabine aliviado. Eu já estava com a mão na maçaneta. Foi quando eu ouvi um som vindo de cima da carreta. Um som molhado, um ploc, como um saco de carne molhada batendo na lona. Eu congelei, apontei a lanterna para cima. No teto da primeira carreta, bem perto de onde ela se conecta com o cavalinho, a cabine, havia uma coisa. Era um homem, ou o que sobrou de um. Ele estava deitado de bruços na lona, mas todo torcido. A roupa era um uniforme azul, de presidiário. Estava encharcado, mas não de água. A pele dele era de um branco acinzentado doentio. Ele estava se arrastando, usando os cotovelos, vindo na minha direção. Eu caí para trás, batendo as costas na porta. A lanterna iluminou o rosto dele quando ele olhou para baixo para mim. Ele não tinha olhos. As órbitas eram buracos pretos e vazios. Ele não tinha lábios, só os dentes expostos, e a boca estava cheia de soja, os grãos amarelos caindo pelo queixo dele. Ele tinha rasgado a lona, ele tinha entrado na carga. Eu não conseguia gritar, eu estava paralisado. Ele abriu a boca num ó silencioso e começou a se puxar mais rápido, vindo para a borda da carreta para cair em cima de mim. O cheiro de cobre e amônia era ele. Era o cheiro da morte. Eu não sei como. Eu me joguei dentro da cabine e travei a porta. Girei a chave. O motor pegou de primeira. Eu arranquei, jogando o caminhão de volta no asfalto, cantando pneu. Eu não olhei para o retrovisor de cima. Eu só olhei para a frente com o pé no fundo, por 30 quilômetros. Quando cheguei no posto de gasolina, as luzes brancas e fortes pareciam o paraíso. Eu parei na bomba, tremendo tanto que mal conseguia desligar o motor. O frentista bateu no vidro. E aí, chefe, completa? Eu não consegui responder. Eu só apontei com o dedo trêmulo para cima do caminhão. O frentista, um moleque novo, franziu a testa. Ele pegou uma lanterna e subiu na escada de metal do lado da bomba para olhar. Ele ficou lá em cima um tempo, depois desceu pálido. Chefe, ele disse a voz baixa, acho melhor o senhor chamar a polícia. Sua lona tá rasgada. E tem sangue pra caralho lá em cima, e uns pedaços de pano azul. Eu olhei para ele. Não tem mais nada lá? Ele engoliu em seco. Não, senhor, não tem mais nada. Mas a carga de soja tá toda remexida e tem um cheiro horrível. A polícia veio. Eles acharam os rastros de sangue, os pedaços de uniforme. Disseram que era de um fugitivo do presídio de segurança máxima de Dourados. Ele tinha fugido um dia antes. Disseram que ele provavelmente pulou no meu caminhão lá perto do posto da PRF, já ferido, e tentou se esconder na soja. Eles perguntaram por que eu não parei. Eu disse que não vi nada. Eles nunca acharam o corpo. Disseram que ele deve ter pulado de novo quando eu parei no posto, mas eu sei que não, porque quando eu descarreguei em Santos, 2 dias depois, eu fiquei olhando o mar de soja caindo no fosso do armazém. E eu vi. No meio dos grãos, eu vi algo escuro e rápido sendo sugado. Eu nunca mais fiz aquela rota. Eu mudei para o turno do dia. Porque às vezes, quando eu fecho os olhos para dormir, eu ainda sinto aquele peso extra no último eixo. E eu sinto o cheiro de cobre, vindo de algum lugar que eu não consigo ver. Meu nome
Bom, meu nome não importa. O que importa é que eu rodo esse Brasilzão há 30 anos. Vi de tudo nessa vida. Já vi acidente feio, já vi neblina tão grossa que parecia que o caminhão estava flutuando. Já dormi no volante por 2 segundos e acordei com o coração na boca. Cansaço prega peça na gente. Mas o que eu vi naquela noite, na BR-116, ali pela Serra do Azeite, não foi cansaço. Não foi. Era uma madrugada de terça-feira, fria, daquelas que o vento corta o couro da jaqueta. Eu estava com o bruto carregado com bobina de aço, pesado para diabo, descendo sentido Curitiba. Eram umas 2, talvez 3 da manhã. Não cruzava uma alma viva há mais de 1 hora. Só eu, a faixa branca sumindo debaixo do motor e o barulho do diesel. Eu estava naquele estado de transe de estrada. Olho fixo, mão firme. O rádio só chiava. Foi quando eu olhei pelo retrovisor direito. Lá atrás, bem longe, 2 luzes redondas, amareladas. Fiquei aliviado. Companhia. Mesmo que longe, era outro ser humano na mesma solidão que eu. Continuei rodando. 5 minutos. Olhei de novo. As luzes estavam exatamente no mesmo lugar. Isso já é estranho. Na estrada, ou você está mais rápido ou está mais lento. Ninguém mantém a mesma distância exata por tanto tempo, a menos que esteja fazendo de propósito. Pisei um pouco mais. O bruto chorou com o peso, mas respondeu. Olhei de novo. As luzes ainda lá, imóveis. Parecia que estavam presas na minha traseira por um fio invisível. Senti a nuca arrepiar. Brincadeira de mau gosto, pensei. Diminuí a velocidade, bem devagar. Se ele estava tirando sarro, ia passar por mim. As luzes diminuíram junto. Meu coração, que estava batendo no ritmo do motor, começou a acelerar. Apaguei e acendi os faróis. O sinal universal de "o que você quer?" Nada. Foi quando a estrada começou a descer numa longa reta, antes de uma curva bem fechada que todo mundo conhece, a Curva da Noiva, por causa de um acidente antigo. As luzes atrás de mim se apagaram. Completo. Escuridão total no retrovisor. Graças a Deus, murmurei. Deve ter entrado em alguma estradinha de terra. Mas não tinha estradinha de terra. Eu conhecia aquele trecho como a palma da minha mão. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Foquei na pista. Foi quando eu senti um cheiro. Não era cheiro de diesel nem de pneu. Era um cheiro doce, enjoativo, como flor velha, mofada, como lírio de velório. O cheiro invadiu a cabine, forte, me dando ânsia, e o frio. O ar dentro da boleia ficou gelado, tão frio que eu vi minha própria fumaça de respiração. O desembaçador estava ligado no máximo, mas o para-brisa começou a embaçar por dentro. Foi quando eu vi, pelo canto do olho, ele estava emparelhado comigo. Não era um caminhão, era um carro, antigo, um Ford dos anos 40, daqueles de filme de gangster. Todo preto, mas um preto fosco, como se estivesse coberto de fuligem. E estava impecável. Ele não fazia barulho. Eu só ouvia o meu motor, mas ele estava ali, a 80 km/h do meu lado. Eu olhei para a janela do motorista. O vidro estava abaixado. O cheiro de flor podre vinha de lá. Não tinha ninguém dirigindo. Eu juro por Deus, não tinha motorista. O volante estava parado, mas tinha alguém no banco do passageiro. Era uma mulher. Ela era pálida, de um jeito que parecia que o luar atravessava ela. Usava um vestido branco, manchado de barro na barra. O cabelo preto estava molhado, grudado no rosto. Ela virou a cabeça, devagar, tão devagar que parecia que o pescoço ia quebrar. Ela olhou para mim. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Eram vazios. 2 lagoas pretas de tristeza. E ela levantou a mão, uma mão esquelética, branca, e apontou. Não para mim. Ela apontou para a frente. Eu desviei o olhar dela, seguindo o dedo. A Curva da Noiva estava a menos de 100 metros. E vindo na contramão, com os faróis altos, uma carreta desgovernada. Tudo aconteceu em 1 segundo. Eu não pensei. Eu pisei no freio com toda a força da minha alma.
O bruto gritou, o aço lá atrás estalou. O caminhão derrapou, a traseira querendo me passar. Eu contra-estercei, senti o cheiro do meu próprio pneu queimando. A carreta na contramão passou por mim buzinando, o vento quase me jogou no barranco. Ele deve ter tirado tinta do meu paralama. Eu parei, atravessado na pista, tremendo. O coração parecia que ia sair pela garganta. Olhei para o lado, o Ford preto tinha sumido. A estrada estava vazia. O cheiro de flor tinha ido embora. O frio sumiu da cabine. Só o meu suor gelado. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali. Quando cheguei no posto, horas depois, o frentista me olhou e perguntou: "Patrão, viu a assombração? Tá mais branco que papel." Eu não contei para ele, não contei para ninguém por anos. Eles me chamariam de louco. Mas eu sei o que eu vi. E sei de uma coisa. Aquela carreta na contramão ia me pegar em cheio na curva. Se eu não tivesse freado... Às vezes eu penso naquela mulher, naquele carro. Eu não sei se ela era um aviso ou se ela era a causa da outra carreta. Eu não sei se ela me salvou ou se ela estava ali só para assistir. Eu ainda rodo. Mas quando sinto cheiro de lírio na madrugada, eu encosto no primeiro posto. Não importa a pressa, não importa a carga. Tem coisas na estrada que não têm explicação. E, francamente, eu prefiro não entender. Meu nome é Ademir. Hoje eu tô velho, cabelo branco, mão trêmida. Mas por 40 anos, minha casa foi a boleia de um Scania 113 azul que eu chamava de Trovão. Rodei de Oiapoque ao Chuí, e se tem uma coisa que aprendi é que a noite na estrada não é lugar para quem tem medo. Mas o que eu vi na BR-262, no trecho perdido do Mato Grosso do Sul, perto da divisa com a Bolívia, aquilo não era medo. Era outra coisa. Era nojo. Era pavor. Eu estava puxando soja. Uma viagem longa, quente, abafada. Era uma noite de lua cheia, o que é bom porque a lua banhava o asfalto e dava para ver longe. O problema é que naquele trecho não tem nada para ver. Só cerrado baixo e cupinzeiro. Eu estava há umas 3 horas sem cruzar com ninguém. Rádio chiando estática. Eu mastigava um palito de dente, tentando manter o olho aberto. Foi quando o cheiro começou. Não foi de repente. Veio aos poucos. Primeiro, achei que era algum bicho morto na beira da estrada. Um tatu, uma capivara. Acontece. Mas o cheiro não passou. Ele entrou. Fechei a janela, mas não adiantou. O cheiro ficou mais forte. Não era cheiro de bicho morto ao sol. Era um cheiro podre, úmido. Um cheiro de carne guardada de açougue velho, metálico como sangue e doce como fruta passada. Um fedor que grudava na garganta e fazia meu olho lacrimejar. Eu olhei pelo painel. Olhei no climatizar. Nada. O cheiro vinha de fora, mas estava dentro. Foi quando eu vi, lá atrás, no retrovisor, bem longe, uma figura. Não eram luzes de carro. Era uma pessoa. Parada no meio do asfalto, na escuridão, a quilômetros do nada. Bêbado ou maluco, pensei, já sentindo o gelo na espinha. Pisei fundo. O trovão respondeu, o motor roncando. Eu não ia parar, de jeito nenhum. Olhei de novo no retrovisor 5 minutos depois. A figura estava mais perto. Eu estava a 100 km/h. Carregado mais rápido. Não tinha como alguém a pé. Olhei de novo. Estava mais perto ainda. Meu coração bateu seco 1, 2 vezes. Eu conseguia ver melhor agora sob a luz da lua. Não era uma pessoa. Era alta, magra demais. E se movia de um jeito que não era humano. Não estava correndo. Estava se contorcendo, como se os braços fossem longos demais e ajudassem a remar no asfalto, numa velocidade impossível. O cheiro voltou 1000 vezes pior. Tão forte que eu engasguei. Era dele. Eu soquei o pé no acelerador. O trovão urrou chegando a 110. Eu estava forçando a máquina. O bicho atrás, ele acompanhou.
Ele não corria, ele se arrastava numa velocidade de carro. Vi uma placa. Ponte sobre o Rio Verde, 2 quilômetros. Uma ponte estreita, daquelas que só passa um. Ali eu perco ele, pensei. Mas ele foi mais rápido. Eu olhei pelo retrovisor lateral, o de ângulo morto. Ele estava emparelhando. Meu sangue virou água. Eu não queria olhar, juro por Deus, eu não queria. Mas eu olhei. Ele estava ali, a 1 metro da minha janela, correndo junto com o caminhão. Não era um homem, era uma coisa. A pele era cinza, esticada sobre os ossos. Onde devia ter roupa, era só pele rasgada e músculo escuro, molhado. A cabeça era torta, sem cabelo, e estava virada para mim, não tinha olhos. Só buracos fundos, pretos. Mas o pior era a boca. Estava aberta, rasgada de orelha a orelha. E estava cheia de pedaços. Pedaços de algum bicho da estrada que ele devia ter achado. E ele mastigava enquanto corria. Aquele cheiro horrível vinha da respiração dele. Ele sorriu para mim. Um sorriso molhado, preto, e levantou a mão. Eu gritei, puxei o volante com tudo para a direita, tentando jogar o caminhão em cima dele. O trovão cantou pneu. Senti o tranco quando a lateral bateu em alguma coisa. Não foi um baque seco, foi um baque úmido. O caminhão dançou na pista. Eu quase perdi o controle. A soja lá atrás jogou o peso todo, mas eu consegui endireitar em cima da ponte. Olhei para o lado. Tinha sumido. Olhei pelo retrovisor. A estrada estava vazia. O cheiro tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Eu não parei. Dirigi por mais 2 horas, até o posto fiscal. Quando o sol começou a raiar, eu desci. Minhas pernas pareciam gelatina. Eu estava me convencendo de que foi o sono, um rebite que bateu errado, uma alucinação. Até que eu fui olhar a lateral do caminhão. Aonde eu tinha batido, a tinta azul do trovão estava manchada. Não estava amassado, estava coberto por uma gosma preta, oleosa, que pingava no asfalto. E o fedor, aquele fedor de morte e carne velha, estava impregnado ali. E no meio daquela sujeira, na porta do passageiro, bem nítida, havia a marca de uma mão. Uma mão enorme, com os dedos finos e longos demais. E estava suja de sangue seco e pelos de animal. Eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. Vendi o trovão 6 meses depois. Aquele cheiro nunca saiu daquela porta, não importava quanto eu lavasse. Às vezes, quando o tempo está muito quente e úmido, eu ainda sinto aquele fedor. E eu sei que ele ainda está lá, correndo no escuro, procurando outra carona. Acho que já contei as minhas histórias de estrada para você, mas tem uma que eu guardo no fundo do baú. Não é só assustadora, é macabra. E até hoje, o que aconteceu me faz questionar se o que eu vi era real ou se eu perdi o juízo de vez. Meu nome é Osvaldo. Na época, eu rodava com um bichão 1630, o Estrela Cadente, puxando carga de madeira de uma madeireira lá no interior do Pará, no meio do nada, para levar para o porto em Belém. Isso foi há uns 20 anos. A estrada... Bom, não era bem uma estrada. Era um ramal. Terra batida, buraco, poeira. O tipo de lugar que, se o caminhão quebrar, você reza para ser achado antes que a água acabe. Eu estava voltando vazio. O sol tinha se posto há umas 2 horas, aquela escuridão amazônica que engole tudo, sem lua. Eu só dependia dos meus faróis altos para ver o caminho. E então eu vi o brilho. Não era brilho de farol, era mais baixo. No meio da estrada de terra, a uns 50 metros, algo estava refletindo a luz da minha Scania. Parei o caminhão, desci. O silêncio era total. Só o motor esfriando e o barulho de bicho na mata. Aproximei devagar com a lanterna. Era uma caixa de madeira, dessas de transporte de frutas ou ferramentas. Era velha, suja de barro vermelho, mas o que brilhava era um arame enferrujado que a prendia. Fiquei olhando.
O que uma caixa dessas estava fazendo no meio de um ramal a quilômetros de qualquer fazenda? A curiosidade, meu amigo, ela mata a gente. Empurrei a caixa com o pé. Era leve, muito leve, como se estivesse vazia, mas tinha algo de errado. A superfície da madeira estava úmida e o cheiro não era o cheiro de madeira molhada ou de lama. Era um cheiro adocicado de carne fresca de porco, mas misturado com um perfume de bebê, um cheiro infantil que me deu um embrulho no estômago. Acendi a lanterna nela de novo e notei. A tampa da caixa não estava bem fechada. Havia uma fresta de uns 2 dedos. Encostei o ouvido na fresta. Nada. Passei a ponta do dedo na umidade da madeira. A lanterna revelou. Era sangue. Sangue velho, seco, quase preto, mas que tinha sido molhado pela umidade da mata. Meu corpo inteiro gritou para eu voltar para o caminhão e ir embora. Mas eu estava no meio do nada. Se alguém tinha deixado aquilo ali, era por um motivo. Com a ponta de um pé de cabra que eu peguei na caixa de ferramentas, forcei o arame. Estava frouxo. O arame se partiu com um estalo seco. Minha mão tremia quando eu agarrei a tampa. Eu respirei fundo e a abri, bem devagar. Não tinha nada lá dentro. A caixa estava vazia. Eu suspirei, aliviado, pensando que era algum tipo de armadilha ou um resto de matança de porco. Mas quando eu movi a lanterna, notei o fundo da caixa. Não estava vazio. O fundo da caixa estava revestido. Parecia que alguém tinha forrado a madeira com cabelo. Não era cabelo de animal. Era cabelo humano, fino, macio, loiro, cortado de forma desigual, preso por uma cola escura. E no meio daquele forro de cabelo tinha uma coisa, um dente de leite, pequeno, branco como um grão de arroz. O cheiro doce de bebê se intensificou. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Eu estava olhando para algo que era pessoal, que tinha sido de uma criança. E então, o cabelo na caixa, ele se moveu. Não muito, só uma ondulação, como se um ratinho tivesse passado por baixo dele. Eu recuei, tropeçando na terra. A caixa, ainda com a tampa aberta, estava lá. O cabelo, o dente. E o movimento se repetiu, mais forte, como se algo estivesse respirando lá dentro. Foi então que eu escutei. Não foi na caixa, veio da mata. Um som que só a brisa faria se estivesse soprando. Mas não era a brisa, era uma voz, um sussurro. Alto o suficiente para quebrar o silêncio da noite, mas baixo o suficiente para eu duvidar se não estava alucinando. Achou o meu osso. A voz era fina, arrastada, como se viesse de um pulmão cheio de água. Eu não olhei para a mata. Não consegui. Eu chutei a caixa com toda a força que eu tinha. O objeto leve voou no ar e caiu longe, na vegetação escura. Eu corri para a Scania. Pulei na cabine, travei a porta e girei a chave. O motor pegou no primeiro estalo. Graças a Deus. Pisei no acelerador sem olhar para trás. A traseira do caminhão rodou na terra, mas eu segurei firme. Eu estava a uns 200 metros quando olhei pelo retrovisor lateral, na luz fraca que vinha do caminhão. A silhueta. No meio da estrada de terra de onde eu tinha saído, havia uma silhueta, pequena, como a de uma criança. Ela estava parada, olhando para a direção do meu caminhão, e a forma como ela se movia era errada. Os braços longos demais pendurados no chão. Eu enfiei a mão no painel, liguei a sirene e a buzina, pisando fundo. O barulho me deu coragem. Quando olhei de novo, a silhueta não estava mais na estrada. Estava na beira da mata. Mas agora ela estava engatinhando, na minha direção. Eu fechei os olhos por um segundo e abri de novo. Não tinha mais nada, só a estrada vazia, o mato e a poeira que o meu caminhão levantava. Eu dirigi por mais de 12 horas sem parar. Quando cheguei no posto de combustível, eu tremia tanto que o frentista teve que me ajudar a descer. Eu nunca mais parei naquele ramal. Nunca. Eu mudei de rota, passei a rodar só de dia e me recusei a carregar qualquer coisa que não fosse industrial. Eu não sei o que tinha naquela caixa, mas eu sei o que ela queria. E sei que ela estava esperando por alguém para abrir.
aquele dente, aquele cabelo. Eu nunca mais pude sentir o cheiro de perfume de bebê sem que me venha à mente o cheiro de sangue velho e o sussurro vindo da escuridão. E isso, meu amigo, é o macabro. Levar a maldição para casa, na sua cabeça, mesmo que o bicho fique para trás.